Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo. Tu me amas, dai-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então sempre Jesus ele canta dentro de mim essa música para lembrar para mim, né, o que ele realmente quer de mim. Sempre ele me insiste para trazer essa música na minha mente, principalmente lendo os conteúdos da Divina Vontade, assim. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, não. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Tua raridade não está naquilo que você possui ou que podes fazer. Isso é um mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Então, constantemente ele canta essa música em minha alma. É uma coisa assim espontânea que sai assim, que eu não sei de onde vem, porque eu não lembro de ter ouvido essa música assim. Claro que de vez em quando passa um carro aqui que toca essa música, mas não é sempre, é raro. Mas ele lembra essa música na minha alma toda vez que eu leio os conteúdos que falam dessa uniformidade, dessa imitação de Cristo, dessa vida de Jesus em nós, né, dele formar a sua imagem, né, em nós, a vida divina, blá, blá, blá. Então, toda vez que eu reflito sobre esse conteúdo, essa música volta, cantando, sabe, para poder firmar em mim essa fé, e eu fico cantando por horas isso, por horas, sem parar. É uma graça muito grande. Então vamos lá, então os trechos do volume 2 é o 57, 58, que vai falar sobre isso, né? 257, 12 de agosto de 1899. Então essa música, ela foi composta por uma pessoa aí evangélica, e mesmo assim, né, já entendeu pela palavra de Deus, né, sola escritura que é assim. Então se eles, os evangélicos, entendem que você é uma imagem de Cristo, que você é uma imagem de um filho de Deus, que você é um reflexo de Deus, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, né? Que a sua alma é preciosa, é rara. Então, se um evangélico que não tem todo esse conteúdo fez uma música dessa, então fala sério, o Espírito Santo não guiou essa pessoa? O Espírito Santo não foi lá e orientou essa pessoa para fazer isso? Então, vocês veem como que Deus atua? Você vê como que Deus, ele realmente quer dar essa verdade para nós? Então, é muito importante a gente, sabe, ficar ligando os pontos aí. Nossa, mas como que pode, meu Deus? Deus persegue a gente com essas informações, né? Olha, ele quer convencer a gente em todas as direções, ele quer convencer a gente de que realmente nós somos chamados a ser uma imagem dele, nós somos chamados a ser um outro Cristo, realmente uma imagem de Deus vivo, que é isso que ele deseja de nós, que a nossa alma não é qualquer coisa, é grandiosa mesmo. Então, constantemente, Deus vem nos cercando, vem nos revelando isso, a gente não precisa nem fazer muito esforço, né? De tanto que ele chega até nós. Ele nos busca, ele nos convida, ele está sempre nos cercando, e não é a gente que está indo atrás dessa informação, é ele que vem atrás de nós, é ele que, né, nos rodeia, nos cerca
nos confirma muitas coisas, né? Então é muito maravilhoso essa realidade da vida, da fé, e o quanto isso é real, o quanto isso faz a diferença na nossa vida, no mundo, né? Diante das outras pessoas que não acreditam em nada, né? Ou que acreditam de qualquer jeito, não é de verdade, não é de coração. Então a gente vê quem realmente acredita, vive uma vida separada, vive uma vida diferente das outras pessoas, tem um sentido verdadeiro para a vida. E eu acredito plenamente nisso, acredito muito mesmo. Os relatos grandiosos, sobrenaturais, de pessoas que experimentaram grandiosidades de experiências, estão aí também para relatar para a gente, né? O quanto Deus está nos cercando. Então é muito maravilhoso. E a proposta para a gente, se a gente não vê nada, se a gente não vê anjo, não vê Nossa Senhora, não sente cheiro de rosas, se a gente não tem essas coisas sobrenaturais, é porque Ele não quer mesmo. Ele quer que a gente realmente experimente pelas verdades, porque o reino da divina vontade é o que Jesus já me mostrou. O reino da divina vontade, quando acontecer, vai ser puramente a palavra de Deus no meio de nós, né? Criando nossas almas, né? O reino da divina vontade. Então, a palavra dele, os escritos, essas verdades é que vão produzir. Então, ele justamente não quer que nós dependamos de coisas sensíveis, né? De experiências sensitivas nessa área espiritual, de receber visita de anjo, enxergar Deus, enxergar Jesus, enxergar luz, enxergar. Né? Ele não quer isso, ele quer mesmo que os filhos da divina vontade já sejam formados pelas escrituras, né? Pelos escritos. Porque no tempo que virá da era da paz, onde o reino vai ser mais conhecido e a divina vontade vai ser espalhada pela terra, vai ser através dos escritos. Então, desde já, a gente já é chamado a viver assim. Então, vamos lá para o trecho, né? Para os dois trechos. 2,57. O primeiro trecho, 12 de agosto de 1899. Jesus transforma a toda em si e ensina-lhe a caridade. Então, é muito importante esse trecho. Esta manhã, meu adorável Jesus, depois que me fez esperar por algum tempo, veio me dizendo: Minha filha, esta manhã quero uniformizar-te toda a mim. Quero que penses com a minha mesma mente, que olhes com os meus olhos, que ouças com os meus ouvidos, que fales com a minha mesma língua, que trabalhes com as minhas mãos, que caminhes com os meus pés e que me ames, né? E que ames com o meu mesmo coração. Depois disso, Jesus unia os seus sentidos mencionados acima com os meus e via que me dava a sua mesma forma. Não só isso, mas me dava a graça de usá-los como fez ele mesmo. E depois continuou dizendo: Graças grandes derramo em você. Isso é uma graça grande, imensa. Recomendo que a saiba conservar. E eu temo muito, ó meu amado Jesus, ao conhecer-me que estou cheia de misérias e que, em vez de fazer o bem, faço mal uso das tuas graças. Mas o que me faz mais temer é a língua, que frequentemente me faz faltar a caridade para com o próximo. E Jesus, não temas, eu mesmo te ensinarei o modo que deves ter ao falar com o próximo. A primeira coisa, quando te disser algo a respeito do próximo, faz um olhar sobre ti mesma e observa se tu és culpada desse mesmo defeito. E então querer corrigir é um querer me indignar e escandalizar ao próximo. Então, se você for corrigir alguém que você, né, de uma coisa que você não faz, é escandalizar e você vai indignar Jesus e escandalizar o próximo. O segundo é: se tu te vês livre daquele defeito, então levanta-te e procura falar como eu teria falado. Assim falarás com a minha própria língua. Fazendo assim, jamais faltarás na caridade do próximo. Aliás, com as tuas palavras farás bem a ti, ao próximo, e a mim me darás honra e glória. Então, você pode corrigir as pessoas. E aí vai ser a boca de Jesus falando com elas, né? Porque você vai estar corrigindo e você já está vivendo isso, né? Você já se vê livre daquele defeito. Não vai poder falar nada se você tiver o mesmo defeito que aquela pessoa. Então, é muito sério isso aqui, né? Muito importante. Aí o outro trecho, ameaças de castigos e tenta acalmá-lo. 2,58. Esta manhã, Jesus continuava a fazer-se ver, ameaçando sempre com castigos, e enquanto eu me punha a rogar-lhe que se acalmasse, como um relâmpago desaparecia. A última vez que ele veio se fazia ver crucificado,
Então me aproximei para beijar suas santíssimas chagas, fazendo várias adorações. Mas enquanto isso fazia, em vez de Jesus Cristo, eu vi a minha mesma imagem. Fiquei surpreendido e disse: Senhor, o que estou a fazer? Estou a fazer as minhas próprias adorações, né, a mim mesma. Isto não pode ser feito. Nesse momento, mudou-se na pessoa de Jesus Cristo e ele me disse: Não te admires de que tenha tomado tua mesma imagem. Se eu sofro continuamente em ti, que maravilha é que tenha tomado tua mesma forma? E além disso, não é para fazer-te imagem minha que te faço sofrer? Eu fiquei toda confusa e Jesus desapareceu. Seja tudo para a sua glória, seja bendito sempre o seu santo nome. Então é uma experiência absurdamente incrível, né? Muito séria, mas é ele querendo convencer a criatura, né, do que ele realmente, do que ele vê, né, do que é que realmente está acontecendo ali. Então é muito sério, né? Então essa uniformidade que Deus quer fazer com a gente é muito sério, tá? É muito importante. Gente, é uma das coisas que eu noto bastante na minha pessoa. Não é perfeição minha, não é um mérito meu, é uma coisa da graça de Deus, da vida divina mesmo, tá? Mas essa uniformidade é muito importante, você notar que Deus, ele realmente, não sei como que chegou nesse ponto, não sei o que a gente, né, eu não sei qual foi o degrau que eu subi, como eu subi, qual o teste que eu passei para conseguir essa graça, mas eu consegui essa graça. Tanto que ele fala que graças grandes derrama em você. Recomendo que a saiba conservar, e eu fico atenta para conservar essas graças. Porque Jesus, ele do nada, gente, aconteceu assim, que do nada, assim, depois que eu já estava caminhando na Divina Vontade, meditando muito o livro do céu, simplesmente eu comecei a perceber que os meus sentimentos não eram mais os meus velhos sentimentos antigos. Eu comecei a julgar como Jesus julga, entendeu? Ele realmente trocou meu cérebro com o dele. Comecei a ver as coisas com os mesmos olhares dele. Comecei a ver e sentir as coisas, né, com a mesma noção de sentimento que ele, né, demonstra. Assim, é uma coisa tão grande que eu falei, meu Deus do céu. Eu comecei a julgar as pessoas, entre aspas, né? Os pensamentos, as pessoas, as circunstâncias das pessoas, tudo com um olhar igual ao de Jesus, como ele vê. Comecei a sumiu a minha pessoa e apareceu só a pessoa de Jesus, né? Nos meus pensamentos, na forma de eu pensar, na forma de eu olhar, na forma de eu julgar, na forma de eu ouvir, tudo. E eu percebi assim claramente, isso é real e vai acontecer com todos nós. É para acontecer isso com qualquer um. E faz muito tempo que eu tenho essa sensação. Faz muito tempo que eu consigo. Eu assisto um filme e eu sinto que é do jeito diferente o jeito de ver as coisas. É totalmente, não é mais a Aline assistindo um filme. É Jesus assistindo o filme. A forma como ele pensa, de tanto material que eu já li de Jesus, de tanta coisa, ele criou na minha alma o pensamento dele, eu incorporei a forma dele. Não sei, isso é uma coisa psicológica, é uma coisa graciosa, é uma graça que ele derramou, é uma graça. Mas eu acho que também ele usa da estrutura humana também, ele usa da sua capacidade humana também para isso. Ele também é assim, de tanto ler, de tanto você querer, de tanto você, né, ele vai realmente conseguir. Eu acredito que esses escritos que a gente lê aqui têm o poder de realmente fazer uma lavagem cerebral total. E além da graça sobrenatural que cai também sobre você para ajudar. Mas eu acredito, né? Não é só a parte sobrenatural, mas a parte até natural mesmo, né? Que de tanto você ficar lendo esse material e assimilando isso, assimilando isso, assimilando isso, e querendo isso, acontece realmente. Ele realmente começa, você começa é assim, tudo que acontece com você, ele te confronta. No meu caso, ele me confronta com os pensamentos dele, com a forma que ele vê. Eu tenho que julgar conforme o livro do céu informa, conforme ele me mostra. Então, de tanto eu ficar sendo ali, sendo levada, sendo conduzida, eu acabei acostumando. Ficou um hábito constante e aquilo se incorporou, se acostumou, né?
Eu acredito que é uma coisa assim, que é natural psicologicamente e também sobrenatural. Não tem como, né, falar que não tem a graça, que não tem a ação divina ali, não tem como. Não tem como, isso é fato, né? Porque é muito grande, o mistério, assim, é muito incrível. Mas também tem a parte natural de tanto estudar, de tanto ler, de tanto incorporar, né, querer, de tanto ficar atenta, de tanto, sabe, observar, de tanto colocar em prática, de tanto, sabe, se vigiar, de tanto, então, assim, né? E assim vai, né? Então tem. Ai, mas Aline, nossa, é possível, eu acredito plenamente que é possível. Ai. Você vê assim histórias de seitas que a pessoa entra na seita, ela fica totalmente bitolada no que aquela pessoa ensinou ela lá e ela, né, muda totalmente, para de falar com a família, nunca mais vê os pais, nunca mais vê os irmãos, nunca mais e fica lá dentro e ela defende com unhas e dentes o pensamento do cara da seita, do cara que é o mestre da seita, que, né, a forma da doutrina lá, de como ela em pouco tempo a pessoa ela tá ali defendendo aquilo. Então, eu acredito que existe um sistema natural que acontece e o livro do céu tá aí para isso também, né? É Jesus falando, né? Val torta. Vida íntima. Muito conselho de Jesus, é muita vida. Eu não tenho medo de falar isso. Não tenho medo. E eu acho maravilhoso. Quem que não quer ser Jesus? E se tem um livro que vai te transformar nele, uhul, uhul. Sai correndo, né? Imagina, nossa, se a gente falar assim, gente, tem um livro que você vai se transformar em outro Cristo, você vai ser como Jesus. Imagina, deveria vender a rodo nas livrarias, né? Então, é uma coisa assim incrível, mas tem a parte sobrenatural, com certeza, também. Isso a gente percebe também, claro. Então, depois disso, Jesus uniu seus sentidos mencionados acima com os meus e via que me dava sua mesma forma. Por isso que eu tô falando que não é mágica, não existe mágica. Entendeu? Jesus não precisa fazer mágica se ele já deu esses escritos pra gente, né? Se já deu esses materiais. Ele não precisa fazer uma mágica, tem a graça, tá? Tem sim, tem sim. É o que vai, assim, você realmente se submete plenamente à sua vontade a ele, você realmente é sincero no que você tá fazendo, no que você tá falando. Então, ele vai sim, com certeza, né, trabalhar em prol disso. Ele vai fazer isso acontecer. Eu creio. Então, não é, né? Tem toda uma ajuda dele, com certeza. Isso aí você pode ter certeza. Não é assim, para ficar abençoado por ele, né? Para você perceber que. Porque daí aí os acontecimentos, aí a gente vai vendo que não é só a pessoa que mudou, mas assim, ela percebe que os acontecimentos ao redor são favoráveis também para isso que ela está vivendo. E aí não tem como você dizer que isso você tem controle. Não tem. Quem tem controle? Deus. Só ele tem o controle de fazer essa realidade, essa bolha que ele faz, esse cerquinho da divina vontade, em tudo que acontece, favorecer aquilo que a sua mente está aprendendo, aquilo que o seu interior também está experimentando. Aí você percebe claramente o sobrenatural acontecendo ao seu redor. Daí é muito legal. Eu acho incrível o trabalho de Jesus. Incrível, incrível o que acontece com a gente. Então, são graças enormes, enormes sendo derramadas sobre nós. E aí nós devemos saber conservar, tá vendo? E ela fala, eu temo muito ao meu Jesus. Aí ela fala assim, a minha língua frequentemente me faz faltar com a caridade para com o próximo. Isso é importante fazer essa análise de autoconhecimento, né? E aí ele fala, não temas. Eu vou te ensinar um modo, ó, tá vendo? Como você deve falar com o próximo. Então, você pode aprender. Não tem nada de errado falar que isso não é aprender, né? Ele tá falando, eu vou te ensinar, então você pode aprender, junto com a Luísa, aprender isso. Então ele fala: a primeira coisa, quando te disser algo a respeito do próximo, faz um olhar sobre você se aquilo que aquela pessoa, né, tá cometendo de errado, esse defeito, você também tem que corrigir em si. Se você não corrigir esse defeito em si, igual essa pessoa tem o defeito, você também tem, então você não tem o direito de falar nada para ela. Se você querer corrigir ela, vai ser uma pessoa hipócrita. Então vai escandalizar o próximo e vai indignar Jesus, né? Aí ele fala, a primeira coisa é isso. E a segunda coisa, se tu te vês livre, então, desse defeito, você não tem esse defeito que a pessoa tem. Então, levanta-te e procura falar como eu teria falado, né? Corrigir a pessoa
e assim falarás com a minha própria língua. Então, se você está livre desse defeito e você é orientado a corrigir, que seja Jesus que está falando por amor a Deus, né? Para corrigir aquela pessoa por amor a Deus. Fazendo assim, jamais faltarás na caridade do próximo. Aliás, com as tuas palavras farás bem a ti, ao próximo e a mim me darás honra e glória. Então, aí se você não tem o defeito e você vai ser um instrumento de Deus, você vai dar honra e glória para ele. Então, é bem tranquilo, né? Nesse contexto. E o outro trecho é muito interessante, né? Que ele estava ameaçando castigar, estava muito nervoso, né? E aí ele apareceu sofredor por causa das ofensas das criaturas e ela veio adorar ele nessas dores que ele estava, né? Que ele apareceu crucificado nas chagas dele e ela foi adorar. E de repente, do nada, viu ela mesma. Já pensou? Que horror! Desculpa, Jesus, mas imagina, ai meu pai do céu. Daí ela viu ela mesma, aí fazer o quê? Né? Tá certo. Aí ele mesmo falou, que isso, não te admires, né? De que tenha tomado a tua mesma imagem. Se eu sofro em ti, se é os meus sofrimentos que você está tomando sobre você, que maravilha é que tenha tomado tua mesma forma, a mesma forma, né? Que você tenha tomado a mesma forma, né? Que você tenha sido a forma que foi ali. E além disso, não é para fazer-te a imagem minha que eu te faço sofrer, então é um mistério incrível isso aqui. Mas é difícil, né? Ela fala: não, eu não posso adorar a mim mesma de jeito nenhum, só posso adorar a Deus. Mas é somente é um convencer a pessoa, né? Ele quer realmente convencer, quer mostrar, tá vendo? Você é um outro Cristo. Você está tomando sobre você as minhas dores. Você é inocente, você está tomando as dores que eu assumi pela humanidade. Eu estou repartindo com você e você está sendo uma imagem minha, uma continuadora da redenção, uma cooperadora na salvação das almas. Eu estou colocando sobre você parte do que eu sofri. Aí você fala assim, mas ele já nos salvou? Ele já não fez o trabalho completo? Por que que ele precisa partilhar as dores dele com a gente? Por que que nós temos que, para aplacar a justiça, não é suficiente o sofrimento de Jesus? Parece que ele está se desmentindo, como que pode, né, e tal. Gente, ele não está se desmentindo, tá? Ele fala no livro do céu claramente que todo o sacrifício dele é suficiente, muito mais. Uma gota dele já era suficiente para poder aplacar todos os pecados do mundo inteiro, tá? Mas só que, quando ele coloca nós, participantes desse processo, né, de sermos cooperadores, é para poder a gente, querer fazer parte dele, né, do trabalho dele, da missão dele, que ele compartilha conosco, para poder. Ai, como que eu posso explicar, Jesus? O Senhor me mostra, mas eu não sei explicar. É assim, ele já fez o suficiente. Ninguém precisa tomar dores, tomar as chagas de Jesus em si para poder fazer. Ah, tem que continuar o trabalho porque foi um trabalho incompleto. Não foi incompleto. Mas nós, né, merecemos sofrer. Merecemos sofrer também. Né? Que ele tomou sobre si os nossos sofrimentos. Mas só que a gente pode querer pegar esse sofrimento que ele tomou sobre ele e pegar para nós, entendeu? E pegar o do outro também, a gente pode fazer isso. E é agradável a Deus dar honra e glória para ele. Você querer imitá-lo, você querer pegar um pouco dessas dores que ele sofreu e você sofreu um pouco em você. Isso é uma solidariedade, vamos dizer assim. Isso é uma humilhação que você está permitindo de assumir o seu erro, de assumir a sua falha, de querer participar, né, desse processo de expiação dos pecados, de satisfação, né, dos seus próprios pecados e dos pecados de outras pessoas. Assim, é um compartilhamento, um solidarizar-se, um aceitar, né, é muito grande o mistério, entendeu? E aí, quando ele fala no livro do céu que são coisas que ele fez por nós e nos deu esse amor, né? Deu esse amor para nós. Mas é pra gente não só beber esse sangue, tomar né, desses méritos tal. É pra gente também produzir os méritos, né? É pra gente também fazer os sacrifícios também. Então, querer fazer
os mesmos atos que Jesus fez de amor também pelo próximo, de amor por Deus, ser um outro Cristo, ser um filho de Deus, né? E aí ser um filho sofredor, claro, porque a situação que Jesus veio para a terra é de pecado. Então nós estamos numa situação em que o mundo ainda está jazendo na realidade do pecado. Então a gente se torna filho de Deus, não pulando carnaval, porque Jesus já salvou a gente e vamos pular carnaval, né? A gente não tem que sofrer nada. Não, ao contrário. Você, em vez de pular carnaval, você vai ser né? Você vai fazer penitência, né? Você vai fazer penitência, não vai pular carnaval, né? Por isso que tem a quaresma, a gente faz todo esse processo de dor, toda missa, é um sacrifício, relembrando o sacrifício de Jesus, e nós estamos lá relembrando. Não é carnaval. Ah, Jesus já ressuscitou, nós todos somos salvos, então vamos pular carnaval. Não. O processo é a gente continuar esse sofrimento em nós, continuar, e é uma solidariedade e uma vontade de ser como Jesus e agradar ao Pai, né, de querer, né, que a justiça possa recair sobre nós de uma forma voluntária. A gente quer voluntariamente cooperar nesse processo de salvação. Voluntariamente, né, a gente acredita que isso foi necessário fazer e a gente quer fazer parte disso, mas é gratuitamente, porque, né, Deus não fez gratuitamente por nós. E a gente também tem que querer voluntariamente, gratuitamente também. Não porque a gente está querendo ganhar alguma coisa com isso. Na hora que eu estou adorando a chaga de Jesus, eu quero ganhar alguma coisa. Não, nesse momento, o sentimento é de sacrifício, de você oferecer, né, algo que você não precisava estar passando, mas que você está se permitindo sofrer, aceitando sofrer, né, voluntariamente, para poder participar, cooperar nesse processo. Então, é mais ou menos isso. Tem coisas a mais aí, tem mais formas de falar mais perfeito, mas o Senhor é o que ele me iluminou agora, tá bom? Então é isso. Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Amanhã, se Jesus quiser explicar melhor, eu vou pedir para ele me ajudar mais e a gente fala mais. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Jesus transforma todo em si e ensina-lhe a caridade. Esta manhã, meu adorável Jesus, depois que me fez esperar por algum tempo, veio me dizendo: Minha filha, esta manhã quero uniformizar-te toda a mim. Quero que penses com a minha mesma mente, que olhes com os meus olhos, que ouças com os meus ouvidos, que fales com a minha mesma língua, que trabalhes com as minhas mãos, que caminhes com os meus pés e que ames com o meu mesmo coração. Depois disto, Jesus unia seus sentidos mencionados acima com os meus e via que me dava a sua mesma forma. Não só isso, mas me dava a graça de usá-los como fez ele mesmo. E depois continuou dizendo: graças grandes derramo em você, recomendo que a saiba conservar. E eu temo muito, meu amado Jesus, ao conhecer-me que estou cheio de misérias e que, em vez de fazer o bem, faço mau uso de tuas graças. Mas o que mais me faz temer é a língua, que frequentemente me faz faltar na caridade para com o próximo. E Jesus, não temas, eu mesmo te ensinarei o modo que deves ter a falar com o próximo. A primeira coisa, quando eu te disser algo a respeito do próximo, faz um olhar sobre ti mesma e observa se tu és culpado desse mesmo defeito. Então, querer corrigir é um querer me indignar e escandalizar o próximo. A segunda, se tu vês livre daquele defeito, então levanta-te e procura falar como eu teria falado. Assim falarás com a minha própria língua.
Fazendo assim, jamais faltarás na caridade do próximo. Aliás, com as tuas palavras farás bem a ti, ao próximo e a mim me darás honra e glória. Então, é muito maravilhoso, né, esse trecho aqui. E tem essa uniformidade com Jesus, né? Tá falando no trecho, tem uma pergunta aqui, né? Você acredita que podemos ser uniformizados com Jesus? Então, sim, né? Isso é real, não é utopia, né? Não é uma coisa que a pessoa pensa assim, ah, talvez lá no céu, né? Não, né? É aqui na Terra e é real, né? É real. Explica, aí tá pedindo, né, para falar por que que o ser humano tem dificuldade de aceitar essa ideia de ser outro Cristo, né? Então, é uma mentalidade que tem que ser mudada, né? Vamos dizer assim, né? Que está sendo ensina para as pessoas assim que elas não podem ser, né? Que até a ousadia, elas pensar uma coisa dessa, né? Eu estava vendo o filme da Madre Teresa, e aí a Madre Superiora do convento que ela morava, vivia antes de se tornar a Madre da Caridade, né? Antes, a mulher estava falando com o bispo, né? Essa Madre Superiora estava falando com o bispo. Eu tô achando que a Madre Teresa está cometendo um grave pecado que eu não consigo nem imaginar. Só de pensar é difícil até para mim falar, não consigo nem falar, falando para o bispo. Eu tô assim, nossa, o que será que ela vai falar da Madre Teresa de Calcutá, né? Que ela não está conseguindo nem falar, né? Que pecado é esse? Aí ela fala, ai, Deus me perdoa por dizer isso. Ela fala assim, mas eu acho que ela está tentando, né, atingir a perfeição lá de Jesus Cristo, né? Tipo assim, que ela está tentando imitar Jesus Cristo, tá? Ela tá com essa ousadia, né, de querer imitar Jesus Cristo. Ai, meu Deus, Deus me perdoa só de pensar. Eu achei aquilo um absurdo. Falei, meu Deus, um absurdo danado. Então, assim, você vê a mentalidade, né? Então, quando chega um livro do céu, é normal as pessoas terem uma certa resistência a isso, né? Na hora a pessoa se choca, a pessoa que está no início, fala, não dá para acreditar nisso, que isso é possível, que isso é real. Meu Deus, né? Não parece ser verdade uma coisa dessa, né? Entendeu? É uma coisa assim, uma linguagem nova, entende? Mas, ao mesmo tempo, sempre foi a finalidade, sempre foi para isso. Jesus fala, vinde após mim, né? Tome a sua cruz e siga-me. Ele deixa tantas palavras mostrando como que é a imitação dele, né? Bem-aventurados os pobres, bem, né? Os misericordiosos, né? A vida dele toda para nós, mas assim, é uma mentalidade que ainda as pessoas têm aquela coisa assim de que é uma ostentação, né? De que é um absurdo querer isso, querer ser o outro Cristo, né? Imitar Jesus Cristo, né? Então, assim, a pessoa acha que é um absurdo viver isso, e quando a gente chega e descobre o livro do céu, a gente descobre que é exatamente o que Deus quer de nós, né? Que a pessoa acha assim que é uma coisa dela, que está se usando demais, querer aquilo, mas aí ela descobre que é o próprio Deus que é isso e nos fez para isso, e que nós, por que que nós somos então a imagem e semelhança dele, né? Por que que ele se encarnou então? Então, assim, no começo tem essa resistência, né? E aqui está falando de se uniformizar com ele, e é o que vai acontecer na nossa vida. À medida que a gente vai se dispondo, vivendo com sinceridade, buscando de verdade, a gente vai percebendo que a gente não é mais a mesma pessoa. A nossa forma de pensar muda demais da conta. Você não pensa mais como uma pessoa humana, né? Você percebe que os seus pensamentos foram mudados. Você, sei lá, tem hora que você é, tem momentos que você observa a sua alma, né? E você percebe, meu Deus, antigamente eu não teria esse pensamento aqui que eu estou tendo agora, tão tranquilo diante de uma situação. Eu não teria essa mentalidade antes, né? Eu faria isso e aquilo, brigaria por isso e por aquilo, e você vê que a sua mente, a sua forma de pensar é diferente. Você percebe que você está se configurando a Jesus. Isso vai acontecendo de um jeito assim
natural, né? Mas tem o envolvimento da criatura de querer, porque o que que acontece? Pelo menos foi o que foi acontecendo comigo. Eu via que eu pensava diferente dele, porque eu aprendo sempre errando, né? Aí às vezes eu errei achando que Jesus queria de um jeito, pensava de uma forma, aí via que não, que o meu jeito de pensar foi totalmente contrário do que Jesus queria. Aí eu ia lá no atendimento, aí vai Jesus por meio da Aline e falava: Não, você entendeu errado. Não é essa mentalidade que Jesus quer de você, não. Você está entendendo tudo errado, está pensando totalmente errado. O que Jesus pensa nessa situação é isso, 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 isso. É essa mentalidade que ele quer que você tenha. Aí o que que acontecia comigo? Eu automaticamente falava, amém, então eu quero pensar, agora eu penso assim. Eu já assumi aquilo automático, entendeu? Só que tem essa ação natural, né? Tem essa resposta da criatura, entendeu? Que quando ela se dispõe que ela quer, e aí tem aquilo que Jesus fala, já que ela quer, então eu vou dar ela, né? Já que ela entendeu, aquilo já acontece automático, e você começa, a partir daquele momento, a sua mentalidade diante dessa situação, que você teve a mentalidade errada, passa a ser a mentalidade de Jesus. Você, tipo, já ouve o que Jesus quer e já assume como seu modo de pensar. Você entendeu? Você até esquece a forma antiga. Não sente falta nem um pouco. Porque você vai assumindo pela palavra, tá? É uma coisa que acontece assim. Não precisa ver Jesus, não precisa acontecer de um jeito assim. Vai acontecendo pela palavra. Percebe que essa transformação, essa uniformização com Jesus acontece por meio da palavra, do conhecimento. O conhecimento, mas também tem a ação da graça, né? Que te dá a graça daquilo se fixar. E o que te ajuda a se fixar é a vida, é a prática, é os acontecimentos mesmo, né? Que vai te possibilitando isso, que vai te ajudando ali a entender isso. É quando você pensa que não, você pensa como Jesus nas situações, julga as coisas como ele julga as coisas, entendeu? Olha como ele olha as coisas, entendeu? Que ouças com os meus ouvidos. Então, tem coisa que você ouve e você fala, ixi, 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 na hora você já detecta que tem coisa errada por causa do conhecimento que você tem, né? E Jesus e Jesus e você se comportarem do mesmo jeito, porque você sabe que Jesus também ouvir aquilo e ficar ofendido, você se ofende também, né? Porque aí você vai vendo assim que é uma coisa assim que vai te tomando, né? Eu acredito que isso vai sendo cada vez mais, vamos dizer assim, mais forte. Porque tem essa questão dos graus, né? Então, cada um tá num grau aqui dessa uniformidade, entendeu? Então, tem coisas que ainda eu percebo que eu não tenho essa capacidade tão grande assim, né? Que eu tenho dificuldade ainda. Mas tem coisas que eu já percebi que já mudou demais, que eu vejo que não é mais a minha pessoa, assim, não tem nada meu, né? Que eu vejo que é Jesus. Eu vejo, assim, claramente que é Ele, né? Eu vejo, assim, a minha forma de ver, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, os meus comportamentos naturais também, assim, tornando a pessoa simples, como Jesus é simples, sabe? Aí você vê lá, por exemplo, quando você vê lá você vai ler no Evangelho da Valtorta, vai ler Jesus, como se comportaria na casa de alguém, tal. Jesus foi convidado para comer uma coisa e, sei lá, ele não gostou, aquele negócio lá, ele você vai comer algo, alguém vai te oferecer algo que você não gosta muito, mas como que Jesus pensaria nessa situação? Comeria um pouquinho para não fazer desfeito e pronto, final. Aí você vê que você age do mesmo jeito, entendeu? Você percebe que algumas coisas você fica indiferente, igual ele fica. Entendeu? São coisas assim também, né, da vida. Você vai percebendo assim que você é uma pessoa mais simples, você eh, não é apegada às coisas, você aceita o que tem para comer. Jesus faria a mesma coisa. Então você vê que você está uniformizada a ele, porque você vê que Jesus também se comportaria do mesmo jeito, que você está se comportando do mesmo jeito que ele. Você percebe que aí você só vê como você era antes, né? Antes você fazia briga por qualquer coisa. Ah, não tem carne para comer hoje, eu vou quebrar tudo, né? Eu não aceito ser contrariada, eu não aceito que as coisas não saem do jeito que eu gostaria. E você é a pessoa assim, que se uma coisa cair no chão e quebrar, você aceita. Você não é aquela pessoa assim que briga por tudo, né?
entendeu? E você também é aquela pessoa, assim, que tem uma percepção das coisas, assim, sabe? Você vê uma coisa, assim, que tá fora da ordem, um comportamento, uma coisa, na hora você tem a mesma sensibilidade que Jesus tem, e é Ele na sua mente. Aí você vê que ele pensa exatamente aquilo que você está pensando. Ele também vê uma desordem de alguém, né? Se você vê um comportamento que é de desordem do seu esposo, Jesus também está pensando a mesma coisa. Ele é um pensamento dele. Você vê assim, que antes você assim, deixava a desordem acontecer na sua casa, nem, né? E não precisa, nem se importava tanto, nem ligava, né? Vivia mais no respeito humano, né? Aí você já tem, parece que dentro de você, uma coisa assim que já vê uma desordem assim, uma coisa assim errada, sabe? Você não é conivente com aquilo, né? Você já tem dentro de você, parece ser uma intolerância àquilo. E é Jesus, é a forma de julgar dele. Então você sabe, você se torna juíza, né? De dizer isso é bom, isso não é bom. Você se torna assim. Alguém te fala alguma coisa, você na hora, né? Então, assim, é a mudança que vai acontecendo, né? Você vai percebendo assim, essa uniformidade com ele, você vai percebendo assim, que o seu que os seus sentimentos, a sua forma de receber as notícias, a sua forma de, os seus sentimentos, né, eles vão mudando, entendeu? Ele fala assim, que quem vive na divina vontade perde a personalidade própria e assume a dele, né, assume ele, entendeu? Você vai ficando igualzinho a pessoa, né, igual estava sendo falado assim, né, dando exemplo de uma pessoa assim, isso não é possível acontecer, não tem como acontecer isso. Mas aí, se você for pegar um exemplo, né, como foi falado, de uma. O que que acontece com a pessoa assim que está envolvida em uma seita, né? Ela começa, de tanto ela estar ali, de tanto ela participar, de tanto ela assimilar os modos, a convivência e tudo, as palavras, ela vai perder a identidade própria e vai assumindo a identidade daquela seita, né? A identidade ali do seu líder, vai pensando igual, vai agindo igual, muda totalmente a pessoa dela, vai mudando mesmo a personalidade dela, né? Muda mesmo. Perde o seu temperamento próprio e assume o dele, né? Então você vai se aborrece não com as suas coisas próprias, mas com as coisas dele, né? Você, não pelos seus probleminhas, mas pelos problemas dele. Vai mudando. Então, a mesma coisa que acontece quando você está na vontade divina. Nós somos, o ser humano é influenciável, já é da nossa natureza ser influenciável, né? De ter um molde, de seguir um modelo, né? E o nosso modelo, né, que é pura verdade pura, é Jesus. E quanto mais a gente estuda Jesus, quanto mais a gente observa o comportamento dele, quanto mais a gente vai assimilando, mais a gente vai se configurando a ele pela palavra, pelo conhecimento, né? Mas tem que ter a disposição da criatura de querer pôr aquilo em prática, né? Tem essa ação também dela, né? E tem a ação da graça também envolvida, porque você vai vendo assim que o ambiente ao seu redor muda também. Mas aí você vê que não foi uma ação sua que forçou para que mudasse as coisas, né, para você viver essa uniformidade com ele, né? Você vai vendo assim que é a ação da graça, né? É os frutos dessa vida, né, que vai sendo gerada. Então, assim, o ambiente ao seu redor também é transformado, entendeu? As pessoas ao seu redor também recebem um vale benéfico, recebe luzes, recebe graças dessa sua vida, né? Desse Jesus que você é, né? Então é muito grande esse mistério, né? E aí ele ensina como lidar com essa realidade da língua, né? Que a Luísa estava preocupada aqui. Eu não sei por que que ela ficou preocupada com isso. Ela estava preocupada com a questão da língua, de faltar com a caridade com o próximo. Então, eu não sei se a gente que contava caso para ela, ou se na família ela sentia assim que ela não era, ficava com medo de faltar com a caridade com alguém da família, falar alguma bobagem, eu não sei. Mas aí antes disso, olha o que que ele fala aqui para nós, ó. Graças grandes derrame em você.
recomendo que ela saiba conservar. Então, valorizar o investimento que Jesus está fazendo. E aí ela fala, nossa, Senhor, esse é meu medo mesmo, porque minhas misérias é tanto, eu não confio em mim mesma, e o meu temor é a língua, né? Ela tá falando. O meu temor é faltar com a caridade com o meu próximo. Justamente porque eu não quero, né, desperdiçar as graças que o Senhor está, né, derramando. Então, aí Jesus fala, não temas, porque eu te ensino como deve se comportar com o próximo, né? Aí ele fala, quando eu te disser algo a respeito do próximo, quando alguém te disser, né, faz um olhar sobre ti mesmo e observa se tu és culpado desse mesmo defeito. Então, querer corrigir é um querer me indignar e escandalizar o próximo. Então, não ter hipocrisia, né? Não ter hipocrisia farisaica lá, né? Os fariseus eram muito assim, né? Eles queriam corrigir o próximo de algo que eles mesmos não davam conta, né? De algo que eles mesmos não estavam fazendo direito, não estavam vivendo de verdade, né? Os fariseus ostentavam uma coisa que eles não eram. Eles amavam corrigir os outros. Eles amavam apontar quem é puro, quem é impuro, mas eles mesmo, né? Jesus chamava eles de sepulcros caiados, né? De tão assim a condição verdadeira deles. Então ele pede assim justiça, sabe? Viver. Você só pode falar a verdade para alguém se você anda na justiça. Se você tá fazendo. Porque seria uma coisa muito ilógica, né? Você corrigir, igual aquele caso lá do pastor que foi no podcast, né? Esse pastor que foi descoberto que estava 18 anos traindo a família, a esposa. Ele só sabia corrigir os outros, né? Ele ia nos podcasts para denunciar as outras igrejas, denunciar os outros pastores e denunciar. Ele tem uma igreja que a que mais perseguia, acho que era a Bola de Neve, que ele mais criticava. E denunciava o que acontecia na igreja, que pregando a prosperidade. Ele mostrava assim, uma pessoa assim, muito correta na moral, né? Uma pessoa assim, muito preocupada com a moral, preocupada. Mas olha o escândalo que causou ele depois que foi descoberto tudo o que estava vivendo. Então é isso que Jesus está falando, né? Querer corrigir o próximo, se você também é culpado desse defeito, se você está igual ele, corrigir os pastores e líderes desonestos. Ele era desonesto. Então, olha para você ver. É um querer indignar e escandalizar o próximo. É o que aconteceu. As pessoas ficaram escandalizadas. Que como que pode ele se postar como alguém que critica, que não gosta de nada de errado? Pelo menos era o que ele falava, assim, que ele estava fazendo errado, né? Então, despertou o quê? Indignação. Então, é muito sério isso, né? Às vezes, o que você vê de errado é uma luz para você também corrigir primeiro a sua vida, né? Então, a gente não vai pecar contra a caridade se a gente estiver corrigindo algo que também Jesus corrigiu em nós, que a gente também mudou naquilo, que você sabe que é o certo. Você sabe assim, a ordem que Deus quer para todo mundo. E você está buscando aquilo, né? Por exemplo, eu não posso falar assim, a minha cunhada, como esposa, está falhando com meu irmão. Se eu estiver também falhando como esposa, se eu também não estiver vivendo conforme o que Deus deseja, né? Seria um absurdo, né? Seria um absurdo aquilo, Jesus, você ficar assim, né? Tira a trava do seu olho primeiro, né? Entendeu? Então, não pode, né? Agora, quando você sabe, você está buscando de verdade aquilo, quando você fala de algo que você está vivendo, você não está falhando. Quando você fala de algo que é para todos viverem, você não está falhando, né? Entendeu? A segunda, se tu te vês livre daquele defeito, então levanta-te e procura falar, como teria falado eu. Então não é simplesmente a gente fazer uma violência por nós mesmos, de nossa forma. Mas você vai falar aquilo que Jesus te colocar no seu coração. Você vai falar aquilo que Jesus colocar no seu coração, né? Procura se falar como eu teria falado. Jesus seria direto, falaria com a pessoa com um jeito que ele inspirasse na hora. A gente fala com a forma que Jesus inspira a gente falar.
entendeu? E aí ele fala, assim falarás com a minha própria língua. Fazendo assim, jamais faltarás na caridade ao próximo. Pode acontecer da pessoa achar que você foi indelicada a si mesmo, porque aí é debilidade da pessoa, entendeu? Que fica muito dodói, né? Mas você foi justo, né? Você falou aquilo você falou a verdade para a pessoa. O que Jesus vai querer que você faça? Seja claro, fale a verdade. Se precisar, peça desculpa e explique o que aconteceu. É assim que Jesus teria falado. Jesus seria claro, objetivo, falaria o que aconteceu, né, com a pessoa, sim, se for uma situação assim que a pessoa está chateada com você, né, e vem falar com você, né? Ou então, se você vai corrigir alguma coisa, você vai falar, olha, o que Jesus. Você não for falar que Jesus pôs no seu coração, mas você vai falar com certa humildade, olha, eu também, né? Sei lá, Jesus também curou isso em mim, né? Eu também tinha essa dificuldade, tá? Eu também tinha essa dificuldade, tal, nessa realidade aqui. Eu também, né? Se eu for falar com a minha cunhada, assim, ó, tipo assim, o que Jesus inspirar na hora, mas tipo assim, olha, eu também, né, aprendi lendo as palavras de Jesus como deve ser uma esposa conforme a vontade de Deus. Então, eu vou usar as próprias palavras de Jesus para a pessoa, entendeu? Então, ele ensina que a esposa, né, que uma esposa, ela deve cuidar das coisas de casa, que é a ordem. Eu também estou buscando viver nessa ordem. Jesus também me ensinou. Eu também tinha dificuldade. Eu não estou dizendo isso para você porque você fala, você se humilha, né? Primeiro você se humilha, não tem problema. Aí você fala, eu também estou falando isso com você porque eu também fui muito encrenca nessa situação e tal. E o Senhor me ensinou que isso, e eu percebi os frutos que está gerando o casamento. Meu esposo não chega é, mais estressado, porque ele realmente, né, sente assim respeitado, né, por causa disso, daquilo, sei lá. Aí você está usando, usa você mesmo, né, do exemplo também de que fez errado, que Jesus ensinou, usa as palavras de Jesus, ó, Jesus ensina assim, tá? Assim na palavra dele, né? Como deve ser a esposa, conforme o coração de Deus, tem uma ordem para a qual o Senhor criou tudo, né? Então, você fala para a pessoa assim, é melhor, vai gerar isso de bem, entendeu? E você fala assim de um jeito que, se a pessoa fica chateada, aí é a pessoa, entendeu? Mas da sua parte, você vai ficar em paz, você vai falar assim, Senhor, se eu falei tudo que tinha que ter sido falado, eu fui clara, é isso que você tem que saber. Você falou tudo que Jesus queria que você falasse? Para saber se você falou com a própria língua dele. Você falou tudo que ele queria que você falasse, você falou com a clareza, procurou ser clara, não ficou assim ocultando nada, assim, falou bem, falou tudo que tinha que falar do jeito certo, você fica em paz, falou tudo que Jesus pôs no seu coração mesmo, entendeu? Então, você fica em paz. A pessoa é normal reagir e a pessoa fica chateada, mas isso só mostra o quanto que realmente confirma que ela está errada. Se a pessoa ficar com muita raiva do que você falou, só vai confirmar para você que realmente ela é culpada daquilo mesmo. Aí você não vai se sentir assim. Será que eu exagerei? Será que era isso mesmo, Senhor? Eu não julguei, não, Senhor. Será que eu entendi bem o que o Senhor estava me mostrando? Aí ele vai te falar: olha a reação dela. Você viu a reação dela, filha? Você viu como que ela agiu quando você falou? Então, isso prova que é verdade. Tem coisa aí, né? Então, você vai entender que realmente, né? Então, foi bom ter falado. Então, realmente, eu não falei na caridade. Eu não estou dizendo algo inventado, imaginado. É realmente o que está acontecendo. Entendeu? Então, aí fala, aí você está fazendo bem para a pessoa, né? Você está fazendo bem para a pessoa. Você está agindo na caridade. Ameaças de castigos e tenta acalmá-lo. Esta manhã, Jesus continuava a fazer-se ver, ameaçando sempre com castigos. Enquanto me punha a rogar-lhe que se acalmasse, com relâmpago desaparecia. Como um relâmpago desaparecia. A última vez que ele veio, se fazia ver crucificado. Então me aproximei para beijar suas santíssimas chagas, fazendo várias adorações. Mas, enquanto isso eu fazia, em vez de ver Jesus Cristo, vi minha mesma imagem.
realmente, né? Se a gente for parar para pensar, né? Ela tá lá, aproximando para beijar as chagas de Jesus, fazendo adorações a Ele, e de repente, em vez dela ver a imagem de Jesus, ela vê ela mesma. É de chocar, né? Ela fala, fiquei surpreendida e disse, Senhor, o que eu estou a fazer? Estou a fazer as minhas próprias adorações, né? Tipo, eu tô me idolatrando, Jesus, eu tô cometendo idolatria. Isso não pode ser feito. É interessante isso aqui demais, né? Aí fala, nesse momento, mudou-se a pessoa de Jesus Cristo e me disse, não te admires de que tenha tomado tua mesma imagem. Se eu sofro continuamente em ti, que maravilha é que tenha tomado tua mesma forma? E além disso, não é para fazer esta imagem minha que te faço sofrer? Eu fiquei toda confusa e Jesus desapareceu. Seja tudo para sua glória, seja bendito sempre seu santo nome. É algo até inédito, né? Pensa bem, né? Tem aquela mentalidade ainda da Luísa, assim, de santidade humana, né? Então, aquela questão de querer ser humilde, né? Aquela questão, assim, de... O ser humano, né? A mentalidade ainda da redenção, a pessoa nunca se veria nessa situação. Nunca aceitaria isso, né? As pessoas até que recebiam chagas, elas ficavam até assim, um pouco assim, com vergonha daquilo, né? De tão indignas que elas se sentem, né? Então, assim, imagina só, a Luísa viu uma cena dessa, né? Olhar e ver o próprio, ver ela mesma como se ela estivesse se adorando, né? E Jesus falou, por que que você está surpreendida com isso, né? Porque qual que é o problema de eu assumir a sua forma? Sei que eu estou te preparando é para isso mesmo. É para ser a minha imagem e semelhança. Isso é novo, né? Então, imagina, é, aquela fala assim, isso não pode ser feito, né? Isso não, ela falou assim, ó, isto não pode ser feito, nunca se pode fazer uma coisa dessa. Eu olhar para mim e ver Jesus, né? Tipo assim, não, ela olhar para ela mesma, né? Ver ela, mas ela é Jesus. Então, o ser humano se assumir Jesus, né? Assumir que Jesus está nele. Isso que eu falo que é o novo, que na verdade sempre foi o propósito, mas que ainda Jesus não podia falar sobre isso, a mentalidade da santidade humana, as pessoas não permitiam isso. As pessoas tinham a mentalidade de que isso seria até uma desonra, olha para você ver. Tinha uma mentalidade muito dura, e a Luísa está consumando a santidade humana, que vai dizer isso não é possível, isso não pode ser feito. Meu Deus, isso é um absurdo, perdão, Senhor, perdão, ai meu Deus, ai que horror. E agora a mentalidade nova. Não tem problema nenhum, Luísa, no que aconteceu. Eu é que fiz isso acontecer para te mostrar que você é a minha imagem. Então, aqui falou, a cena que Luísa contemplou é muito difícil para o humano entender. Pois é. Porém, essa é a vontade de Deus, que nós aceitemos sendo outro Cristo. Que nós aceitemos ser outro Cristo. O que você pode falar disso? Então, gente, até hoje a igreja tem essa dificuldade aí. Você fala que é outro Cristo, que Jesus habita em você, que você é outro Cristo, eles não vão entender. Eles vão falar que você é um daqueles falsos profetas que os apóstolos alertou. Cuidado com os que vão aparecer dizendo ser Cristo, né? Aparecerão muitos falsos cristos e não sei o quê. Não, você não está dizendo que você é o verbo encarnado, que você é deusa, né? Você não está dizendo. Mas nós, como criaturas, fomos feitos assim. Isso está no catecismo da Igreja Católica. E lá no catecismo da Igreja Católica usa a palavra deuses. Outros deuses, como se fossem mini deuses. Filhos de Deus, outros deuses, por ação da graça. Sendo aquilo que Deus é por natureza, a gente é pela graça. Isso está no catecismo da Igreja Católica, fala disso. Né? Então, ser outros cristos, né? Isso tá no catecismo da Igreja Católica, entendeu? É verdade de fé. E o livro do céu expande esse conhecimento, né? Essa compreensão do propósito original, que nós somos criados à imagem e semelhança de Jesus para ser outros cristos, né? Sendo configurado a nosso, vamos dizer assim, Jesus é a forma,
E nós somos colocados nessa forma, para sair igualzinho a forma, entendeu? Então, não é à toa que se encarnou e se fez homem. É justamente para trazer para o homem essa compreensão, entendeu? Então, é realmente, é algo que tem que ser tirado dos olhos, né? As escamas, né? Que às vezes a pessoa tem resistência, ela acha que ela tá assim, pecando. A pessoa acha que ela tá até pecando pensando uma coisa dessa. Ela acha que é um absurdo pensar uma coisa dessa. Que causa escândalo, né? Se você falar isso pro sacerdote, até um sacerdote, você falar isso pro sacerdote, ele causa escândalos neles, né? De tão complicado que é essa realidade, entendeu? Porque precisa da pessoa conhecer o livro do céu, né? Precisa desses conhecimentos, né? Ela conhecer e ela começar a refletir, ela aprender. Precisa acontecer essa transformação que acontece, que a gente traz uma mentalidade assim também. A gente chega com mentalidade assim muito, né? E eu não sei, Jesus transforma a gente, né? É, ele vai mostrando isso pra gente. Ele vai mudando a nossa cabeça. Não sei nem explicar como que é. É uma coisa que vai acontecendo que quando você pensa que não, né? Então ele fala, não te admires de que tenha tomado tua mesma imagem. Eu não fiz nada de errado, Luiz. Não aconteceu nada de errado, Luiz. Você não está se adorando você, né? Você não está se adorando você. Eu estou mostrando para você que você é minha, que você sou eu, que você assumiu a minha pessoa, né? Que eu vivo em você. Então, se eu sofro continuamente em ti, que maravilha é que tenha tomado tua mesma forma, entende? Então ele assume a nossa pessoa, né? Nós como morada divina, a nossa alma sendo morada divina, e não é mais, ele assume a nossa pessoa, entende? Eu não sei por que que eu tô engasgada para falar. Acho engraçado esse termo engasgada. Eu tô meio engasgada para falar disso, não sei por quê, não, dificuldade, né? E além disso, não é para fazer-te imagem minha que te faço sofrer? Eu fiquei toda confusa e Jesus desapareceu. Tô parecendo a Luísa? Então, gente, não tem nada de errado nisso. Nós somos feitos para ser imagem e semelhança de Deus. É a vontade de Deus, é o propósito original para o qual nós somos criados, sermos outros Cristos na Terra. Sermos outros Cristos na Terra. É a família de Deus. Ser família com Deus. Os irmãos de Jesus. Parecido com Jesus, irmão mais velho. Todos nós temos a imagem e semelhança dele. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Entendeu? Jesus não veio para a terra, assumiu as nossas culpas, tomou sobre si, para a gente ficar contemplando ele num vidro, né? Numa foto, num ícone, no ostensório, e a gente ser diferente dele, não. Não, mas justamente para a gente ver o exemplo e querer viver a imitação dele, como ele viveu. E ele assumiu, e ele faz esse trabalho, tá? Dentro de nós. Ele faz esse trabalho, mas o ser humano tem que querer isso, o ser humano tem que se dispor a isso. Ele não faz nenhuma violência, entendeu? É o ser humano, na sua livre vontade, que decide isso, né? Mas só pode ser outro Cristo mesmo, sim, nesse estado de, como está falando aqui, uniformidade na divina vontade. Com vontade humana, a pessoa vive uma imitação de Jesus, mas ela não é outro Cristo mesmo, não. Fundido com ele, não. Ela é uma pessoa que tem a vontade humana dela, e com a vontade humana dela, ela busca imitar Jesus na vida humana de Jesus. Mas ser um outro Cristo, aqui que ele está dizendo, é tudo, é na vida interior, é na relação com Deus, né? É nos pensamentos, é no olhar, é na vontade, é em tudo. É por completo, por completo. Entende? E aqui tá falando do sofrimento, né? Porque ele falou assim, mas, uai,
por que você está estranhando eu assumir a sua pessoa assim que você carrega os meus sofrimentos? Se você toma os meus sofrimentos, eu não posso ver eu em você? Se as minhas penas estão em você, eu não posso ver eu em você? Então, aí estava falando, né, que Jesus, ele já assumiu todos os pecados, né? Ele já fez tudo o que tinha que ter feito diante de Deus, assim, da justiça, né? Bastava uma gota dele para expiar todas as culpas, entendeu? Então, o sofrimento da Luísa aqui não está acrescentando nada. O nosso sofrimento não acrescenta nada para ele, né? No sentido, assim, de acrescentar de algo que ficou faltando ele fazer e nós estamos acrescentando. Não. Mas o que nós fazemos, eu estava pensando assim, para explicar isso, né? Que nós, em nós, a gente repete essa vida, a gente recebe já dos méritos dele, que ele já alcançou, mas nós participamos junto com ele da herança que ele já conquistou, que são os méritos dele. E nós tomamos esses méritos, né? E participamos junto com ele. Então é algo voluntário da criatura que se torna também meritório pela criatura querer seguir o exemplo dele e viver a vida dele. Entendeu? Eu fiquei pensando assim, tipo assim, Jesus, ele pagou o preço. Vamos supor assim, ele adquiriu de novo os direitos, né? Vamos pensar como se fosse assim, que essa fiança que ele pagou, ele conquistou tipo uma terra, né? Uma terra, um terreno. E nós não podíamos por nós mesmos conquistar mais, não merecíamos conquistar mais por causa dos nossos pecados. E ele conseguiu. E nesse terreno ele também tem todos os bens já lá, tudo para plantar. Supor assim, quer plantar lá coisas, né? Tipo, milho, mandioca, ervilha, de tudo, tudo que precisar, tudo que precisar. Ele já tem tudo, tudo, tudo nele, já tem concentrado tudo nele, entendeu? Então ele adquiriu o direito de ter essa terra e adquiriu o direito de poder ter todos esses frutos e plantar tudo lá, entendeu? Ele já tem tudo. A gente aí, quando a gente quer, ele pagou por nós que deveríamos que tínhamos que ter pago, que nós tínhamos essa dívida, né? Ele diante da justiça pagou. Mas nós, quando a gente decide junto com ele, né? Assumindo o que ele fez, o exemplo dele, como se a gente fosse trabalhar junto com ele nesse terreno e usar das próprias coisas dele, que ele já alcançou tudo, pagou tudo com o dia dele, né? E a gente começasse ali trabalhar junto com as próprias coisas dele. A gente também não, eu também quero fazer um sacrifício por amor a ti. Eu também quero fazer um sacrifício, né? Eu também quero. Então, é o que acontece. A gente vive, né? Gente, eu não sei porque eu tô travadona. Travadona. Mas paciência, né? Seja tudo pra glória de Deus. Tô confusa igual a Luísa aqui. Mas qualquer coisa eu falo mais, tá? Mas é isso, igual foi falado assim na meditação. Não é que a gente vive a nossa vida assim. Ai, que maravilha, Jesus já fez tudo que tinha que fazer, que maravilha. Agora eu posso curtir a vida, né? Não. Só recebendo, né? Céu, céu e não sei o que, o céu tá aberto para mim, que maravilha. Não é assim, não. Entendeu? Porque ele mesmo, tudo que ele alcançou dos méritos dele, ele não precisava. Ele fez por nós. Então, é nossa, meio que é nossa obrigação, mas ele não quer que veja de uma forma obrigatória, simplesmente. Quer que veja como dá valor. É justiça o ser humano valorizar tudo que Jesus fez. Então, é tomar desses méritos que ficaram suspensos nele, tomar dessa vida, né? O ser humano, olha, você fala que é fraco e não podia por você mesmo, mas eu fui lá e fiz o trabalho. Então, agora você tem o exemplo. Então, você tem a inspiração que eu deixei, você tem a força que eu deixei, você tem a graça que eu tô deixando para você fazer. E também que você assume aquilo. Então, você também vive o sacrifício por amor a Jesus,
por um respeito, por dar valor ao sacrifício de Deus. E você também se sacrifica, entendeu? Querendo também se sacrificar. E não simplesmente, que vida boa que Deus me deu aqui, esse terreno aqui, Jesus já trouxe tudo mesmo, já pagou a terra, que beleza, não. Você vai lá e vai plantar com as próprias coisas que ele deixou lá, que ele deixou, mas você vai plantar também, você vai pôr a sua mão, sua mão de obra, entendeu? Seu sacrifício. Você não vai ficar lá na vida boa, lá, não, mas você também vai ajudar, entendeu? Você vai se sacrificar também, entendeu? Aí tem os méritos da criatura que recebe dele, né? E toma como exemplo dele e vai fazendo o que ele fez. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema 45, Livro do Céu, volume 2, capítulos 57 e 58. Jesus transforma toda em si e ensina-lhe a caridade. Esta manhã, meu adorável Jesus, depois que me fez esperar por algum tempo, veio me dizendo: minha filha, esta manhã quero uniformizar-te toda a mim. Quero que penses com a minha mesma mente, que olhes com os meus olhos, que ouças com os meus ouvidos, que fales com a minha mesma língua, que trabalhes com as minhas mãos, que caminhes com os meus pés e que ames com o meu mesmo coração. Depois disso, Jesus unia seus sentidos mencionados acima com os meus e via que me dava sua mesma forma. Não só isso, mas me dava a graça de usá-los como fez ele mesmo. E depois continuou dizendo: graças grandes derramo em você. Recomendo que a saiba conservar. Meu Deus, é muito grande mesmo. E eu temo muito ao meu amado Jesus, ao conhecer-me que estou cheia de misérias e que, em vez de fazer o bem, faço mau uso das tuas graças. Mas o que mais me faz temer é a língua, que frequentemente me faz faltar na caridade para com o próximo. E Jesus: não temas, eu mesmo te ensinarei o modo que deves ter ao falar com o próximo. A primeira coisa, quando te disser algo a respeito do próximo, faz um olhar sobre ti mesma e observa se tu és culpada desse mesmo defeito. E então querer corrigir é um querer me indignar e escandalizar ao próximo. A segunda, se tu te vês livre daquele defeito, então levanta-te e procura falar como eu teria falado. Assim falarás com a minha própria língua. Fazendo assim, jamais faltarás na caridade do próximo. Aliás, com as tuas palavras, farás bem a ti, ao próximo e a mim me darás honra e glória. Então, nesse trecho, Jesus vem falar sobre a vontade que ele tem que a gente se uniformize a ele. Então, eu estava muito perguntando para Jesus, me explica, Jesus, essa parte que foi falado no tema, se Jesus fez tudo, se Jesus sofreu, então tem muita gente que acha assim, Jesus já sofreu, eu não preciso sofrer. A vida aqui na Terra, então, é mil maravilhas, a gente vai pular carnaval e quando morrer eu vou para o céu, porque Jesus já fez tudo, eu não preciso sofrer. Eu não preciso. Tem gente que tem esse pensamento, muita gente tem, não quer sofrer, porque rejeita a cruz, rejeita Jesus crucificado, porque assim, ela fala assim, Jesus já ressuscitou. Então a gente não tem que sofrer, o sofrimento é uma maldição. Tem gente que pensa isso, o sofrimento é uma maldição. Porque Jesus morreu na cruz, mas ele já ressuscitou para nos dar vida. E aí a pessoa pensa assim, então eu não posso sofrer. Se eu estiver sofrendo,
a pessoa renuncia. Tem muito esse pensamento em muitas pessoas. Aí eu fiquei tentando entender. Jesus me explica mais sobre isso, né? Aí ele me fez lembrar da vida íntima. Eu fui lá para a vida íntima, li um pedacinho da vida íntima, caiu no capítulo da Samaritana. Aí fiquei observando, né, observando Jesus, como que ele agia, o que ele pensava, como que ele pensa, como que ele se comporta, o que ele falou para ela, como que ele ouviu ela e tudo. Aí, porque antes de ler, eu estava ouvindo também a meditação da Ruth, né? Aí eu estava ouvindo, e antes de ler a Samaritana, eu falei assim, Jesus, eu estava pensando assim, veio na minha mente assim, o Senhor, ai meu Deus, me perdi, tô parecendo a Ruth, travei. Não, deixa eu terminar. Porque tem gente que pensa, vou voltar aqui, tem gente que pensa que não tem que sofrer nada, que Jesus já sofreu tudo e tudo e tudo mais. Aí eu fiquei lendo lá, né, tudo, o livro da vida íntima, um pedacinho da vida íntima, porque eu fiquei lembrando, eu fiquei lembrando da vida íntima, eu falei, Jesus, o Senhor, tudo que o Senhor pedia para o Pai, tinha que ter a correspondência do ser humano para receber todas aquelas graças dos méritos do Senhor, do que o Senhor pediu para o Pai. Tudo que o Senhor sofria, o Senhor oferecia para o Pai. Tudo que o Senhor sofria, o Senhor oferecia para o Pai. E pedia para Ele a mesma graça para a gente aceitar a vontade do Pai, para a gente aceitar o sofrimento. Tanto que eu li outro pedacinho que eu fiquei falando assim, era isso, eu lembrei da vida íntima, ele fez lembrar da vida íntima, então era assim, tudo que o Senhor pedia tinha que ter à disposição da criatura. Não era assim uma coisa que é uma mágica. Aí, na hora que eu comecei a ler o trecho aqui, ele não falou que ele quer que a vontade dele é que a gente se uniformize a ele. O que ele falou aqui nesse trecho? Que é a gente se uniformizar a ele, sermos outro Cristo. E como foi a vida de Jesus? Foi sofrer, trabalhar, rezar. Ele fala, né, os 3 pontos da vida dele: sofrer, trabalhar, rezar. Ele não procurava conforto, ele não procurava, no capítulo da Samaritana mesmo, ele falou, eu estava fatigado, muito cansado e naturalmente com muita sede. E os apóstolos falaram, eu vou na cidade, foi na cidade comprar comida, e Jesus falou, e Jesus foi para o poço, porque ele tinha uma sede muito maior, que era das almas. E ele não procurava repouso, descanso. Eles foram procurar um repouso, um descanso. E ele falou, eu não procurava repouso, descanso. Aí ele conversa com ela, né? Acontece toda a história da conversão dela e ela ir falar para todo mundo. E aí os discípulos, os apóstolos chegam com comida. Eles ficaram um tempão lá na cidade, trouxeram comida e chamaram ele para comer. Aí ele fala, eu já me alimentei, porque eu tenho um alimento que vocês não têm. O meu alimento, o que me alimenta é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, é esse alimento que eu mais busco, que me alimenta. Então, aí ele está falando, aí eu fiquei refletindo, né? Eu falei, Jesus, o bem, então, que o Senhor trouxe, o bem é ser outro Cristo. Ele quer que a gente participe do que ele fez, participe do que ele fez, receba o que ele fez. E o que é isso, receber o que Jesus fez? Viver receber os bens que Jesus alcançou para as almas. É justamente ser ele, é justamente ser como ele, é justamente ser outro Cristo. É isso que é o bem, é ser outro Cristo. E o que Jesus fez? Ele foi, porque assim, o ser humano, ele não quer sofrer, ele não quer sofrer. O ser humano, para não, ele vive totalmente em oposição à vontade de Deus, buscando sempre o conforto, fugindo do sofrimento. E Jesus é totalmente o oposto. E aí Jesus vem como se fosse assim, a vida dele é um exemplo para a gente seguir de como ser o Filho de Deus. Ele se encarnou como ele é Deus e homem, e ele viveu
plenamente o propósito da criação, como que um homem, ele é o exemplo perfeito, né, de um ser humano. Então, ele veio para nos mostrar como se comportar, como ser um ser humano. Ele veio, não é que assim, porque não é que a gente, quando a gente sofre, a gente acrescenta ao sofrimento de Jesus que o sofrimento, que tudo que ele fez não foi suficiente para salvar e a gente tem que sofrer para completar. Não é para completar o que ele fez, porque o que ele fez foi mais do que suficiente. Só uma gota de sangue dele já salvava todo mundo. Mas ele deixa a vida dele como um exemplo, né? Como para a gente viver a vida dele. E a vida dele foi de sofrimento, de, de viver, de sofrimento, né? O homem tem a gente herdou uma tendência do pecado de fugir do sofrimento, de não querer a vontade de Deus, de ser rebelde à vontade de Deus. E Jesus vem fazer todo esse caminho, devolver de novo esse bem, de ser obediente à vontade de Deus, mesmo com maior sofrimento. Ele foi obediente até a morte de cruz. Então, não tem esse negócio da gente pensar assim, das pessoas pensar, Jesus já sofreu, eu não tenho que sofrer nada. E se acontecer algum sofrimento na minha vida, é uma maldição, porque as pessoas têm esse pensamento, muitos têm. Quando acontece um sofrimento, Deus está me amaldiçoando. Eu sou amaldiçoado. Eu tenho que fugir desse sofrimento. Eu renuncio a esse sofrimento. E faz totalmente o contrário. É justamente o contrário. O sofrimento vem para nos conformar a Cristo. E tem gente que não consegue entender isso. Não entra na cabeça das pessoas. Então, esse uniformizar a Cristo é sofrer, aceitar o sofrimento, não só aceitar, não é só, porque Jesus e o sofrimento é uma coisa só, né? Ele fala, quando ele se encarnou, o sofrimento, ele se encarnou na cruz, no sofrimento. Então, a cruz e Jesus é inseparável, não tem como falar, não tem como pensar em uniformizar a Cristo sem pensar no sofrimento, sem pensar em aceitar o sofrimento, né? Não tem como separar Jesus da cruz, né? Então tem gente que não aceita, aí a pessoa não consegue pensar como Jesus. Uniformizar o pensamento dela com o de Deus, com o de Jesus. Porque pensa, os sofrimentos que vêm na vida da pessoa, a cruz é luz. Aí a pessoa não consegue pensar desse jeito. Uniformizar o pensamento dela com o de Jesus. A gente, aí de tanto ler o livro do céu, de tanto contemplar a vida de Jesus, o que ele é, como que ele pensa, a gente começa a pensar como ele. A cruz é luz, entender? Então, assim, o nosso pensamento vai se conformando com o de Cristo. Antes a gente não pensava assim, que o sofrimento que era luz, a gente não via luz no sofrimento. E não aceitava o sofrimento, queria correr do sofrimento. Agora a gente aceita tudo. Como que aconteceu essa mudança tão grande no nosso pensamento, né? De pensar que a cruz é luz? Por causa do que Jesus fala, de estar conformando o nosso pensamento ao de Jesus. Esse pensamento é de Jesus, não é do humano. O humano tem um pensamento totalmente oposto, que é fugir da dor. Fugir da dor, buscar o prazer, buscar o conforto. E para isso, o ser humano desobedece a Deus, mesmo tendo mesmo que esse conforto seja isso que eu estou buscando, seja totalmente contrário à vontade de Deus, eu não me importo. Eu morro eu não me importo de morrer, de vender minha alma para o diabo para ter essa satisfação. Então, é totalmente o oposto. Totalmente o oposto. O homem quer o prazer, quer a satisfação do eu, mesmo que isso custe a morte, que foi o que aconteceu no pecado. Não foi isso que aconteceu no pecado original? O homem, Deus falou para o homem, se você comer esse fruto, vai morrer. E ele não, eu quero comer, é a minha vontade, eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer. Não importa se eu vou morrer. Então, para ter uma satisfação pessoal, você abre mão da vida.
abrir mão da vida. E Jesus nos ensina totalmente o contrário. Para ter a vida, para continuar, para ter a vida, você aceita sofrer qualquer coisa para continuar vivo, para a sua alma continuar viva, para você continuar com Deus, na vontade de Deus. Vale a pena morrer milhões de vezes. Foi o que Jesus fez, totalmente o oposto. O oposto, né? O novo Adão fez totalmente o oposto. Para dar vida, ele morre, aceitou morrer por todos, e ele literalmente morreu. Não foi só uma forma de dizer, ele morreu milhares de vezes. Ele sentiu a morte de cada ser humano. É muito falar de Jesus é infinito, né? Não tem fim. Esse mistério da morte de Jesus, do que ele fez, da missão dele, não tem fim, da redenção. Mas assim, foi isso que Jesus estava me falando, dessa conformar com ele, uniformizar ele. A gente passa a pensar totalmente diferente, gente. É muito diferente. Esses dias, ontem eu estava conversando com Jesus, eu falei, nossa, o que mais testemunha a sua presença em uma alma é a pessoa aceitar o sofrimento. Quando a pessoa aceita o sofrimento, você vê claramente assim, nossa, isso não é humano, não. Isso não é humano, isso não é normal. A pessoa normal, humana, que Deus não está lá dentro dela, isso não é uma pessoa que não tem Deus. Aceitar o sofrimento desse por Deus, né? E a pessoa ainda falar que é por Deus que eu estava vendo. Eu estava vendo o vídeo daquela mãe que teve a filha, a Stephanie, né? Que ela foi assassinada por um ex-pastor, um pastor que era pastor. Ela foi assassinada, enforcada. E eu vendo aquele vídeo dela, eu falei, meu Deus, e ela falando, eu glorifico ao Senhor, eu continuo fiel a Deus, eu não vou desonrar o nome de Jesus. E ela falando de Jesus com amor, assim, com uma firmeza. Aí eu olhei assim, meu Deus, não tem como isso ser. E ela falando por amor a Deus, por Deus, falando de Deus. O repórter que estava entrevistando ela estava chorando, estava engasgado, chorando, vendo ela falar. A filha dela acabou de morrer enforcada e ela não está revoltada com Deus. Então, assim, ela aceitando aquele sofrimento de perder o filho, a filha dela de 13 anos. Aí eu, nossa, Jesus, quando uma pessoa fala isso, isso não é humano. Isso não é humano. A pessoa falar isso não é humano. E tanto que ele fala mesmo no livro do céu que aceitar o sofrimento é divino, porque o homem quer fugir do sofrimento. E tem um trecho que ele explica, eu não lembro qual. Mas então a gente vê a nossa alma se uniformizando a Cristo. A gente percebe isso. E é pela graça, né? Como foi explicado, é pela graça. É através da graça, é Ele, não tem outro jeito, é Ele mesmo em nós, vivendo em nós, mas também de forma natural, né? Assim, da gente estar buscando conhecer Ele, a gente conhece, é pelo que a gente vai conhecendo tanto Jesus, contemplando tanto os pensamentos dele, que esses pensamentos a gente vai absorvendo como nossos. Como nós, e a gente começa a pensar como ele pensa, de tanto que a gente estuda e lê os pensamentos dele, a palavra dele, do tanto que essa palavra está todo dia na nossa mente, a gente começa a tomar esses pensamentos como nossos, vai trocando os nossos pensamentos. Então, você não queria sofrer nada e viu o sofrimento como uma maldição. Depois que você lê tudo que Jesus fala da cruz, que a cruz é luz, e tudo que ele fala, tudo que ele fala no livro do céu, você troca, passa a pensar, a cruz é luz, eu aceito o sofrimento, eu aceito sofrer por todos. Você não queria sofrer. Até às vezes você tem almas que falam assim, eu sofro para expiar meus pecados, eu quero sofrer para expiar meus pecados. Aí você lê tanto falando que Jesus sofreu por todos sem ter culpa, e você quer ser outro ele, você quer ser igual a ele. Não sofrer mais pensando em você, na sua santidade, mas para dar vida para o outro. Você começa a encarnar, você encarna esses pensamentos na sua mente, de sofrer, de morrer pelo outro. Chega nesse ponto da gente oferecer a nossa vida pelo próximo. É, é incrível. E isso acontece mesmo, e é pelo conhecimento.
Jesus fala, né, que a palavra dele é criativa, ela cria na alma aquilo que ele está falando. Então ele fala tudo isso, que ele quer que a gente seja outro Cristo, e isso vai realmente acontecendo, a gente vai percebendo isso acontecer muito forte, muito claro. Então eu creio sim, creio que podemos ser uniformizados com Jesus, porque essa é a vontade dele e a gente vê isso realmente acontecendo na nossa alma, a gente percebe, eu percebo muito assim, os pensamentos de Jesus na minha mente, a forma como ele pensa passa a ser o jeito que eu penso. Eu creio sim, muito, muito. E essa vida dele vai só crescendo, né? Vai se desenvolvendo cada vez mais. A gente vai uniformizando com ele. É um processo, né? Pode ser que o Marlude falou, tem vezes que eu não vejo tanto assim, eu não consigo, eu penso de um jeito, mas aí depois eu partilho e falo, e a Aline, por exemplo, fala, mas não é bem assim, mas a gente vai absorvendo, né? Você vai mudando a sua forma de pensar. Você expõe seu pensamento, esse pensamento não é de Jesus, não é bem assim. Então eu quero saber o de Jesus e a partir de agora eu quero pensar como ele, eu não quero mais o meu pensamento, a minha forma de pensar. E assim essa vida dele vai se desenvolvendo na nossa alma. E aí sobre a caridade ao próximo, ele falou, né? Ela falou assim, eu temo principalmente o uso da língua, né? Que ele falou. Ele falou para ela: recomendo que você saiba conservar as graças que eu te dei. E ela falou: eu temo muito, principalmente a caridade com o próximo. Aí ele falou: eu te ensino, não precisa temer. O que ele quer é a nossa atenção, nosso amor, nossa disposição de ser como ele, de falar como ele fala, de sempre buscar as palavras dele. Ele quer a nossa disposição, nossa intenção, nosso sacrifício para poder viver isso e conservar essa graça, né? Não é uma mágica. Tanto que a gente estuda muito, a gente fica muito atento em Jesus, conversando com ele para entender, buscando nele os pensamentos dele, né? Você está sempre querendo com todo com todo o seu coração que tudo que você fale seja ele falando, que você trabalhe e ame como ele ama e tudo, deixar ele realmente isso acontecer. Mas aí ele falou, não tema, porque eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. E ele ensina. Ele quer ver a nossa atenção para aprender, né? Mas ele vai ensinar. E é a mesma coisa com a gente. Ele ensina. Então a gente tem que estar atento nele o tempo todo, não tirar os olhos dele. Como que você vai imitar ele se você não olhar para ele? Não entender, não querer, nem querer, nem fazer, nem estar atento para imitar ele. Aí ele falou, não tema que eu vou te ensinar. Aí sobre isso ele falou, a primeira coisa, quando eu te disser algo a respeito do próximo, faz um olhar sobre ti mesmo e observa se tu és culpada desse mesmo defeito. E então querer corrigir é um querer me indignar e escandalizar o próximo. Então, se você sabe de alguma coisa do próximo, um defeito, uma falta, e antes de corrigir, você vê se tem esse defeito. Se você tiver, você vai falar com a pessoa, por exemplo, eu falei, nossa Jesus, eu tenho que andar na linha, né? Eu tenho que ser. Por isso que ele ordena a gente para andar na justiça, porque o tanto que eu tenho que corrigir aqui na função que eu tenho. Minha função é corrigir. Uma das coisas que eu mais faço é corrigir as pessoas, porque eu estou liderando elas. Mas já pensou se eu corrijo elas, por exemplo, em relação ao horário de trabalho? Chama uma pessoa e fala, ó, fulano, você não está trabalhando no horário correto, você está saindo todo dia mais cedo. E não está certo isso, eu tenho que chamar a atenção. E aí imagina se eu não trabalho nenhum dia. Se eu todo dia eu falto. Direto eu estou faltando. Direto. Qualquer coisinha eu pego um atestado. Qualquer coisinha eu pego um atestado. Qualquer dorzinha de cabeça eu já fico em casa, eu não venho trabalhar. Eu fico não tenho zelo com o trabalho. Imagina, eu não tenho zelo com o trabalho. Aí eu vou chamar a pessoa para corrigir. Ó, fulano, você tá passando da conta? Você não vem trabalhar, você trabalha 2 vezes na semana, como assim? Aí se eu tivesse mesmo defeito, que escândalo que vai ser. Que exemplo como que eu vou poder fazer isso se eu não ando na linha?
né? Então, um exemplo assim, né? Se eu falar para a pessoa, você não está fazendo direito o seu trabalho está ficando, você não está cuidando tanto dessa questão aqui, você tem que estar mais atento, fazer com mais atenção. E aí, se eu não faço também, se ela vê, por exemplo, eu chamo a atenção dela, né? Ó, você deixou passar, você perdeu esse prazo aqui. Como que você perde um prazo desse? Você não estava atento, você não olha todo dia os processos. Aí ela vê meu chefe me chamando a atenção e fala assim: Michele, você não atende nenhum processo no prazo. Todo o processo que eu mando para você, você perde o prazo. Todos. Não tem um que você atende. E a pessoa fica sabendo, vai falar com que. Você não pode me corrigir, você também não faz. Então é um escândalo, né? Aí eu pensei também, estava pensando, né, nos sacerdotes, que quando eles chamam muita atenção do povo, fala como que eles falam de, tipo, nas homilias, chamando a atenção do povo, para, por exemplo, deixa eu ver, vamos pensar assim, tem aquela leitura na missa, tá aquela leitura, sim, o exemplo que ele tem que dar, né? Ele tem que dar exemplo. Como que ele vai falar de santidade se ele vive no pecado? É um escândalo, o povo fica aquela palavra dele ali tá entrando no ouvido e saindo pelo outro das pessoas, porque ele mesmo não vive o que ele prega, ele tá dando um contra-testemunho. Se ele fala todo dia nas missas de viver na graça de Deus, de santidade, e o povo vê ele no pecado. Se ele fala de santidade, e as pessoas ficam sabendo depois que ele estava tendo um caso com um rapaz lá na cidade, como acontece, né? Como infelizmente acontece, a gente vê esses escândalos. Então é uma coisa assim terrível. As pessoas vão totalmente, vai ser um escândalo. Então observa, escandaliza o próximo, indigna a Deus. A segunda, agora, se tu te vês livre daquele defeito, então levanta-te e procura falar como eu teria falado. Assim falarás com a minha própria língua. Então você tem que procurar ser outro Jesus, falar o que Jesus quer falar. Então você sempre vai estar chamando Jesus. Jesus vem, Jesus falar na minha boca. Jesus vem trabalhar nas minhas mãos, Jesus vem. Mas não é só rezar, né? Não é só pela graça que acontece, é a gente observando Jesus. A gente tem todos os elementos, acontece de forma sobrenatural, Jesus dá a graça, Ele mesmo vem trabalhar nas suas mãos, mas Ele revelou nos escritos como Ele trabalhava, como Ele fala, o que Ele pensa, está tudo revelado. Então, assim, não é só uma mágica que vai acontecer, é só pela graça, eu vou só rezar. Vem Jesus falar na minha boca, e eu nem sei como que Jesus é, eu nem me interesso. Vou só rezar, porque Jesus já vai vir, tudo que sair da minha boca vai ser Ele falando. Mas eu nem presto atenção no que Ele fala. Eu não me interesso em saber o que Ele pensa. Ele é a palavra e foi revelado. A gente tem tudo na mão para entender o que Jesus pensa. Então a gente fala com a própria língua dele. Eu quero falar, Senhor. É a sua palavra. Fazendo assim, jamais faltarás na caridade do próximo. Aliás, com as tuas palavras, farás bem a ti, ao próximo, e a mim me darás honra e glória. Ameaça de castigos e tentar acalmar. Esta manhã Jesus continuava a fazer-se ver, ameaçando sempre com castigos, e enquanto eu me punha a rogar-lhe que se acalmasse, como um relâmpago desaparecia. A última vez que ele veio, se fazia ver crucificado. Então me aproximei para beijar suas santíssimas chagas, fazendo várias adorações. Mas enquanto isso fazia, em vez de Jesus Cristo, vi minha mesma imagem. Fiquei surpreendido e disse: Senhor, o que estou a fazer? Estou a fazer as minhas próprias adorações. Isto não pode ser feito. Nesse momento mudou-se na pessoa de Jesus e me disse: Não te admires de que tenha tomado tua mesma imagem. Se eu sofro continuamente em ti, que maravilha é que tenha tomado tua mesma forma? E além disso, não é para fazer-te imagem minha que te faço sofrer? Tá vendo, gente? O que ele fala, né?
É para fazer a imagem minha que te faz sofrer, para te ele uniformiza a gente com ele no sofrimento. É para te fazer a imagem minha que te faço sofrer. É para te fazer a imagem minha que te faço sofrer. Claro que não é só isso, né, Jesus? Assim, Jesus é só para a gente aceitar o sofrimento e isso já resume tudo o que é uniformizar a Cristo. Não é isso. A gente passa a ser, é o que ele falou, é pensar como eu penso, amar como eu amo, falar como eu falo, ouvir como eu ouço. Mas o que é o amar? Como que Jesus ama? Ele ama dando até a última gota de sangue do corpo dele. Então, amar Jesus, amar como Jesus ama, ele ama, se sacrificando até a morte. Então, não tem como a gente falar que ama como Jesus ama se você não aceita sofrer, se você não aceita se sacrificar, se você não aceita o sofrimento, rejeita o sofrimento, não vê luz no sofrimento, não consegue entender isso como algo que é da vontade de Deus, né? Então, não é para te fazer-te imagem minha que te faço sofrer? Eu fiquei toda confusa e Jesus desapareceu. Seja tudo para a sua glória, seja bendito sempre seu santo nome. Então, assim, ele mostrou isso, né, para ela entender. Eu estou em você. Eu estou em você. Então, é estranho, né, pensar isso. Ele não quer que a gente veja ele separado, né, longe. A gente vê que ele está em nós, sofrendo em nós. Quando a gente pensar em Cristo sofrendo, pensar que ele está sofrendo em mim. Ele está em mim. Não pensar nele lá na cruz, lá quando ele morreu, ficar imaginando ele lá igual. Eu tive uma experiência esses dias parecido com isso, semelhante com o que a Luísa está falando aqui. Eu estava colocando meus filhos para dormir, aí veio no meu coração, acho que foi semana passada. Vamos rezar o texto da misericórdia, meninos? Eu chamei eles para rezar. Que a gente sempre reza alguma coisa assim antes de dormir, eles pequenininhos, né? Aí vamos rezar hoje o texto da misericórdia. Aí eu fiquei rezando o texto da misericórdia com eles e fiquei imaginando as chagas de Jesus, imaginando Jesus e enquanto eu rezava cada misericórdia, eu ficava pensando nas chagas da cabeça de Jesus, das mãos de Jesus, dos pés de Jesus e ficava imaginando Jesus lá na cruz e pensando nele, né, nas chagas dele, e rezando e pensando nele, na imagem dele assim na minha cabeça, ele lá na cruz. Aí ele falou: "Olha para você". Gente, ele falou desse jeito. Eu tô aqui no seu corpo, sofrendo em você. Então, quando você pensar nas minhas chagas, não pensa lá não sei aonde. Lá não sei aonde. Ele falou: "Olha para suas mãos". Falou desse jeito. "Olha para suas mãos. Eu tô sofrendo em você. Eu estou sofrendo em você. Então, não pense que eu estou sofrendo lá longe, em outro lugar. Pense que eu estou em você sofrendo. Então, quando você pensar nas minhas chagas, pense, olha para suas mãos, para os seus pés, para o seu corpo, a sua cabeça, o seu coração. Aí eu, tá, né? O senhor está falando. Porque o que ele quis dizer? Não fica me vendo longe de você. Que eu estou sofrendo, ele está sofrendo real, em você. Ele está sofrendo real em você, no seu corpo, a vida real dele, a vida divina que sofre, que reza, que repara, que ama em você, que é um trecho que eu li esses dias, essa semana na escolinha. Ele falando, é a vida divina que sofre em você. Em você. Então, ele quer que a gente veja a realidade, a verdade, que é isso que acontece. Que ele vem sofrer na nossa alma. Ele está na nossa alma sofrendo
Quando eu pensar nas mãos dele, eu não tenho que ver as mãos dele longe das minhas, distante. É a mesma mão. Ele tomou posse, né? Tipo, agora é dele. É ele que sofre. Então, a gente tem que, por mais que seja difícil, né? Não que a gente está adorando a nós mesmos, mas é para a gente ver isso. É ele em nós. O sofrimento, ele está sofrendo na nossa alma. Ele tomou posse da gente. Ele está sofrendo na nossa alma, na nossa vida. O que a gente sofre é ele sofrendo, os sofrimentos dele. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós, amém.